Sim, sim, tem monarca aqui de novo, mas olha, dessa vez o assunto é grave. E olha, além de monarca ainda tem Sérgio Sacani. Como que essas duas figuras se misturam? Eu vou perguntar aqui pro Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Sim, é o rolê da gravidade, gente. O chat já tá perguntando. É sobre isso que a gente vai falar. E, assim, esse corte. A gente vai mostrar um pouco do Monark, mas não é engraçado, não. Assim, é bem errado o que foi falado aqui. Eles estão cumprindo a profecia do Felipe Durante, né, Sofia? Estão chamando o louquinho pra engajar em qualquer assunto. E agora a vez foi questionar a teoria da gravidade. E, por incrível que pareça. E, assim, uma coisa que a gente precisa dizer a real, tá? Sérgio Sacani é uma pessoa que a gente não gosta ideologicamente? Sim, a gente não gosta ideologicamente, mas, Sofia, ele é um cientista? Então, nesse corte, ele foi. É um corte do Redcast, que também é outro programa ultra problemático. Aliás, volto a dizer pra vocês, em tom de provocação, eu mandei uma informação pra Sofia no off. Cuidado com esses podcasts de direita. Tem gente financiando aí que não é legal, tá? Então é por isso que eles têm tanto alcance também. Eu não tô falando do Redcast, tô falando genericamente, tá? E vamos ouvir o Monark. E é muito complicado o que é falado aqui. Vai ser 3 minutos, a gente vai sofrer junto, mas eu juro que no final a gente vai tomar coisas boas disso. Eles tentam de tudo. Uma das maneiras, não é só essa, mas uma das maneiras é se a gente encontrasse e se a gravidade tivesse uma partícula. A gente não sabe se tem, se não tem. São feitos hoje, pelo menos, cara, uns 50 experimentos gigantescos no mundo que vão atrás do graviton. Porque se a gente encontrar o graviton, que é uma partícula, a gente liga o que é partícula, que é a quântica, com o que não é partícula, que é a gravidade. Entendeu? Ou relatividade, que a relatividade toma conta da gravidade. Então a gente junta as duas coisas. Então, assim, primeira coisa Estranho é a gente não a encontrar, né? relatividade. Não, não é estranho, cara, porque pode ser que não exista. E se Pode não ser que não existe, será que a exista. gravidade não é uma propriedade de alguma outra força? Tipo o magnetismo, por exemplo? Não, magnetismo é outra coisa, nada a ver. Porque eu tô te falando aqui como que a gravidade é provada, cara. Ela é provada pela relatividade. Não, mas se eles estão Matéria não tem- buscando. Ô, Sérgio, se eles estão buscando o gravitão, é justamente para provar, pô. Se eles não iam buscar, cara. Beleza, cara, mas eles não Eles encontraram não ainda. provaram nada, eles não provaram porra nenhuma. Não, provaram, Pause, cara. pause, Então pra que pause. eles estão. Se eles estão buscando o Graviton é pra provar, porque se não tem o Graviton. Monark, Não, da onde que ele tirou isso? então, esse é o problema. Deixa eu rolar só mais um Sabe? pouquinho o corte, eu vou Tá, voltar pro ok. que o Sérgio fala, porque é uma coisa que é entendimento básico. Só que assim. E aí, gente, não é só o Monark. Vai ter gente que vai assistir isso aqui, vai achar que o Monark tá certo e vai endossar o que ele tá falando. Ele tá falando uma besteira gigante aqui. Peraí, vamos lá. buscando a merda da partícula, se Não, eles já cara, é provaram? porque. Não, mas vamos lá, cara. Não são. Primeiro que não são as mesmas pessoas, não são os mesmos grupos, e são coisas diferentes, cara. Uma coisa é o Bicho, a seguinte, com gente não entende a relação. gravidade. Por isso a gente tá Entende? buscando entender. Não, não. Não, cara, Não é senão essa. eles não estavam Não é essa, gastando um cara. bilhão. Você não é o cara que fala que o dinheiro é importante para esses caras? Por que eles Sim, iam gastar bilhões e bilhões de dólares para procurar alguma coisa que eles já descobriram? Que eles já cara, sabem como funciona. ele Por já que sabe eles vão como tentar funciona. descobrir como funciona algo que eles já sabem como funciona? Não tem problema, cara, porque o graviton, ele não invalida a relatividade, cara. Mas não tô Ele não falando de invalida. relatividade, eu tô falando da gravidade, cara. O Mas fato deles então vem ainda cá, então vem cá, buscarem o vou te graviton. dar uma aula de física agora, Monarcão. Hum. Tô te dando aula de física agora, Meu cara. Deus. Eu fiz geofísica, eu fiz física um, 2, 3, 4 e 5, sendo que 5 é relatividade, beleza? Ah. Relatividade e gravidade é a mesma coisa, cara. O que Então eu não cuida da acredito na gravidade teoria da relatividade. Só tem o é quântico nessa relatividade. porra, entendeu? Porque, Hã? cara, É o seguinte, o Sérgio explicou uma coisa básica. Você pode não entender a teoria, mas vamos para uma associação simples. Ele está explicando que existe a teoria quântica e a teoria da relatividade e que os pesquisadores estão tentando enxergar se essas teorias funcionam juntas com uma descoberta de uma possível partícula graviton. Só que ele explicou antes, Sofia, que a gravidade, não o graviton, Monark, é provada pela teoria da relatividade de Einstein.
O Monark troca tudo, faz uma salada e diz que a gravidade não é provada porque tem 2 grupos diferentes de cientistas tentando aproximar 2 teorias distintas para descrever a física. Não, e ele eu ainda não superei a primeira questão. De que o fato que na cabeça dele, se você já comprovou a gravidade, isso significa que você não precisa procurar o graviton. Escuta, você pode ter 100% da certeza de que a gravidade existe, e daí o próximo passo na sua pesquisa é procurar qual a partícula que seria responsável por ela. Não é assim, tipo, é a mesma coisa que dizer, agora que eu sei que a eletricidade existe, eu não preciso procurar o elétron. Tipo, não é assim que funciona. Não, e que parece esses vídeos de teorias malucas do YouTube, que, desculpa, o YouTube às vezes colabora para impulsionar. É gente explicando de uma maneira simples um negócio que não é simples. Que não é simples. Os estudos de física, de química, de biologia, eles vão se ampliando porque assim são as ciências, Monark. E assim, a gente não tem que ficar explicando. O problema desse corte não é o Monark, tá, gente? É quem vai assistir isso aqui e vai falar que ele tá certo. Daqui a pouco eu vou puxar um artigo do El País para falar sobre isso, mas só mais um pouquinho. Um minutinho, eu juro que eu abandono isso aqui. E o pessoal, não, é lógica, entendeu? Se você sabe como que funciona alguma coisa, você não busca entender ela. Se você já descobriu como ela funciona. Mas o graviton, a partícula, não é para você entender a gravidade, cara. É isso que eu tô tentando Claro te que explicar. é, pô. É claro que é. Não é, cara. Não é. Se você A busca gravidade. encontrar algo, você não quer entender esse algo. Não, cara. Mas a gravidade ela é entendida, cara, pela relatividade. A gravidade já Mas e está se for só. entendida. Mas a questão é que é só uma teoria, cara. Se você não, Não, tem. não é. Se você não tem a partícula, se você não consegue Não, explicar não. fundamentalmente. Se você não consegue explicar Não é assim. fundamentalmente como que a gravidade funciona, se você não consegue A gente conectar, explica, cara. tem um Acabei de buraco, explicar. tem um buraco no seu entendimento. Mas Não tem um tem buraco. Não, buraco. pause. Isso tá doendo. Isso tá doendo. Gente, tem buraco em literalmente tudo. Não tem uma única ciência, um único assunto dentro da ciência na qual esteja tudo 100% explicado, sempre. O dia que tiver tudo 100% explicado, o cientista se torna desnecessário, sabe? Não existe isso, Monark. Pelo amor Não, de e Deus. outra, mesmo se tudo estiver 100% explicado, a humanidade vive, na verdade, de desenvolver teorias em cima do que acontece com ela, e os tempos não são iguais. O Monark, eu repito, ele não sabe de ciência básica. Eu não vou mostrar mais nada disso aqui, porque isso aqui é uma tragédia grega, é um negócio horroroso, que eles ficam só nisso, um berrando com o outro. Mas eu queria puxar um texto do El País sobre terraplanismo de 2019, explicando o básico. Você não pode convencer um terraplanista, e sim, isso deveria te preocupar. Por causa da Terra plana? Não, por causa de coisas básicas. Negar o formato esférico da Terra é o caso mais extremo de um fenômeno que define essa época. Desconfiar dos dados, enaltecer a subjetividade, rejeitar o que nos contradiz e acreditar em falsidades. Por que isso é terrível, gente? Por causa do terraplanismo? Não. Sabem por que a teoria terraplanista está sendo espalhada nas redes e é espalhada na extrema-direita? Porque, Sofia, é mais fácil manipular as pessoas fazendo isso. Se você tem um monarca disseminando descredibilizar as urnas, fica mais fácil você dar golpe de Estado. E às vezes você não usando o exército, usando a população para isso. É muito grave esse vídeo aqui, tá? Isso aqui a gente não tá. Ninguém tá rindo disso aqui. Eu ri, mas de nervoso. Tem gente que acredita que a Terra não é uma esfera achatada nos polos, e sim um disco, que a Terra é plana. Não é analfabetismo, são pessoas que estudaram o sistema solar, os seus planetas no colégio, mas que nos últimos anos decidiram que todo esse negócio de bola é uma gigantesca manipulação. Apenas 66% dos jovens de 18 a 24 anos, esses dados são de 2019, tá, gente? Tem plena certeza, pode ter piorado esses dados, de que vivemos um planeta esférico, 76% na faixa de 25 a 34 anos. Trata-se de um fenômeno global, também presente no Brasil, que costuma ser motivo de piada. No entanto, quando observamos os mecanismos psicológicos, sociais e culturais que levam pessoas a se convencerem dessa gigantesca conspiração, descobrimos uma metáfora perfeita que resume os problemas mais representativos da nossa época. Embora pareça medieval, isso é muito atual. Rejeição da ciência e dos especialistas,
narrações maniqueístas que explicam complexo em tempos de incerteza, entronização da opinião própria acima de tudo, desprezo pelos argumentos que a contradigam, difusão de falsidades graças aos algoritmos das redes sociais, está tudo aí. É o caso mais extremo, o mais puro, resume Josep Lobeira, especialista em sociologia dos fenômenos pseudocientíficos. Cada debilidade ou atitude desse coletivo está presente de algum modo em muitos dos movimentos políticos, sociais e de anti-ciência que irrompem nos nossos dias. O fenômeno nasce da desconfiança em relação ao conhecimento especializado, de uma maneira errada de entender o ceticismo, afirma Susana Martinez Conde, diretora do Laboratório de Neurociência Integrada da Universidade Estadual de Nova York. Os estudos sobre terraplanistas e outras teorias da conspiração indicam que eles acreditam ser os que agem com lógica e raciocínio científico. Em muitos casos, eles acabam presos na conspiração após tentar desmontá-la. É um absurdo, vou desmentir que a Terra é plana, diz Mark Sargent, um dos mais reconhecidos terraplanistas, no documentário que retrata o coletivo à perfeição, A Terra é Plana, da Netflix. Por que eu estou trazendo esse texto de 2019, Sofia? Porque nós da política, e aí eu vou fazer uma crítica ao meu lado, tá? E menos ao seu lado, Sofia, que eu sei que você tem origem na área científica. A gente precisa voltar a falar mais sobre ciência, gente. Quando a gente traz esses louquinhos de bairro, sabe? Quando eu vi esse corte do Monarca, eu falei, eu acho que é uma boa oportunidade de a gente falar da importância do jornalismo científico nesses casos. E menos para falar a respeito do Monark. Já que esse assunto tá trendando, ao invés da gente dar risada do Monark falando groselha, a gente precisa dar uma aula de ciência básica para as pessoas, porque o mundo tá enlouquecendo com isso aqui. Isso aqui é mecanismo de manipulação, gente. Vamos lá, tem muita coisa para desenrolar aí. Precisa se falar mais de ciência, dar mais atenção para o jornalismo científico? Sim, com certeza. Agora, eu, como uma pessoa que vim do jornalismo científico para o jornalismo político, eu tenho que te dizer: o pessoal do jornalismo científico precisa falar mais de política. Porque as duas coisas estão completamente misturadas e ainda tem muita gente dentro do jornalismo científico que tenta criar uma separação artificial entre elas. Eu acho que isso diminuiu muito, muito, tanto no jornalismo científico quanto na divulgação científica durante a pandemia. A pandemia foi um momento assim que deu um choque de realidade na comunidade científica do quanto que essas duas coisas não são separáveis, sabe? Eu vou sugerir para vocês, deem uma olhada na participação do Átila Yamarino no Roda Viva, no comecinho da pandemia, e deem uma olhada no Átila de hoje, lá do podcast Não Ficção, e vejam como são duas pessoas com posturas completamente diferentes, sabe? E é o choque de realidade. E é um choque de realidade que entra aí, que fez muita gente dentro da comunidade científica largar algo que é chamado de teoria do déficit. O que é a teoria do déficit? A ideia de que se uma pessoa está acreditando em algo que não é verdade, no terraplanismo, no negacionismo da vacina, no negacionismo climático, é por falta de informação. Isso é uma teoria que foi mantida por muito tempo, que daí se você se baseia nela, a sua lógica é de que para você conseguir convencer essa pessoa da verdade, tudo que você precisa fazer é dar informação para ela e ela vai se convencer. E que claramente é mentira. Qualquer um que tenha tentado convencer alguém do negacionismo de qualquer coisa dessas percebe que isso é mentira, você joga a informação na pessoa, a informação bate, cai e vai pro lado, sabe? Reflete, tá? Com uma camada protetora. E que agora que, assim, foi a pandemia que fez o pessoal começar a perceber isso. Olha, não adianta só informação. E aí que vem um ponto. A política está muito envolvida com o negacionismo. Muitas vezes a motivação para o negacionismo é uma motivação política. Ou então, econômica. Que daí é outra coisa que não se separa, né? Política e economia também não são separáveis. Enfim. Eu escutei uma história muito maluca um tempo atrás, que assim, eu não duvido nada que ela seja verdadeira, que existem setores do exército, do alto comando, inclusive, das Forças Armadas, que se interessam por uma população exatamente como o Monark está representando nesse debate.
Um cara completamente cheio de subjetividades, a verdade é minha, porque é fácil para botar a galera na frente de quartel, Sofia. É fácil para botar Uhum. a galera para fazer as maiores loucuras. E eu achei muito precioso o que você está falando. A pandemia foi o momento em que a ciência fez uma inflexão e resolveu falar mais de política para fazer jornalismo científico melhor, inclusive. Só que eu temo que com o fim da pandemia, essa distância está se criando de novo. E o jornalismo científico também perdeu muitos critérios. Está muito sensacionalista, está muito em cima só de tradução. Tá faltando a gente fazer apuração de fontes primárias, né? Sim, não, aí a gente vai entrar num outro Num assunto, buraco! se for para falar sobre críticas ao jornalismo científico, aliás, eu tenho 2 vídeos aqui antigos do Meteoro, do tempo do Meteoro XP, aquelas capinha verdinha, só criticando o jornalismo científico, porque vai longe nisso aí. E sim, falta fontes primárias, sim, muita só tradução, muito sensacionalismo, totalmente de acordo. Tá se criando esse distanciamento de novo, concordo 100%. E eu iria até além, Pedro. Eu iria até além. A gente também tem que ver voltar a um jornalismo científico um pouco pré-pandemia. Tem um ponto nesse também, que teve uma coisa que aconteceu durante a pandemia, que inclusive eu vi. Tem nomes grandes dentro do jornalismo que destacaram isso, como a Sabine Righetti, falando sobre como o jornalismo científico na pandemia teve que aprender a ser jornalismo diário, porque o jornalismo científico pré-pandemia era um jornalismo lento. Eu digo isso como alguém que se formou em jornalismo científico pré-pandemia, que, assim, no máximo, você tinha uma coluna semanal, você tinha uma semana inteira para preparar uma única matéria. Isso quando não era uma revista mensal, sabe? A minha primeira experiência em redação foi na redação da Consciência, que era uma revista mensal. A gente tinha um mês para preparar uma edição. Chegou a pandemia, foi aquele tapa assim, tipo, pá! Você tá todo dia soltando matéria nova. E isso pro jornalismo científico, pro pessoal que era formado, treinado, acostumado com o jornalismo científico, foi um choque. Meu Deus, como assim você tem que fazer tão rápido? E isso pegou os cientistas também, que de repente aquele cientista que estava acostumado a levar meses para publicar um artigo científico, de repente tem que publicar pré-print, porque é para amanhã que você precisa dessa informação, é para ontem que você precisa dessa informação. E eu tenho a impressão que o pessoal não voltou e precisava voltar um pouquinho num ritmo mais lento, porque o jornalismo científico ele exige um ritmo um pouco mais lento do que o jornalismo diário. E o pessoal não voltou. E eu acho que isso está prejudicando. Enfim. Tá num negócio assim de produzir notinha, relatório rápido e a qualidade lá embaixo. E se basear única e exclusivamente em press release, que é um veneno. Não, você não faz uma matéria em coisa nenhuma só com press release. No jornalismo científico, muito menos. E o pessoal faz. Cozinha o press release e é isso, tá aí a pronta matéria. Que poderia dar errado. Enfim. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.